No Brasil, João Cristofolini. Em Dubai, Gustavo Carriconde. Eles leem os mais importantes livros e debatem suas principais ideias. Fique ligado nas dicas dos maiores nomes da literatura de negócios e como você pode aplicá-las na sua vida como empreendedor. Está começando agora mais um episódio do Resumo Cast, livros para empreendedores. Olá, seja bem-vindo a mais um episódio do Resumo Cast. Aqui quem fala é João Cristofolini. E estamos começando agora o episódio 89 com o livro Um Novo Mundo, O Despertar de uma Nova Consciência. Do mesmo autor do livro Poder do Agora, que debatemos aqui no episódio 65 do Resumo Cast. O principal propósito deste livro não é acrescentar novas informações e crenças à sua mente, nem tentar convencê-lo de alguma coisa, e sim produzir uma modificação da sua consciência, ou seja, o despertar. Se você não sabe o que significa despertar, continue ouvindo este episódio. Mais do que em qualquer outra época da sua história, a humanidade tem hoje a chance de criar um novo mundo, mais evoluído espiritualmente, mais pleno de amor e sanidade. Para o autor, estamos vivendo um momento único e maravilhoso, o do despertar de uma nova consciência. Ele nos mostra que o salto para essa nova realidade depende de uma mudança interna radical em cada um de nós. Precisamos nos livrar do controle do ego, pois essa é a fonte de todo o sofrimento humano. Sob seu domínio, somos incapazes de ver a dor que infligimos a nós mesmos e aos outros. Meus amigos, antes de empreendedor, empresário ou qualquer outra nomenclatura que você dê à sua profissão, todos nós somos seres humanos. Estamos aqui para evoluir neste mundo. E vivemos, infelizmente, um mundo e um momento bastante caótico, um momento de despertar. É sobre isso que nós vamos debater e estudar no episódio 89 que começa agora. Olá, eu sou Gustavo Carriconde, sejam bem-vindos ao episódio 89 do Resumo Cast. E vamos explorar hoje o que está por trás desse grande best-sellers de Eckhart Tolle. Apesar de vivermos em uma era de abundância, onde a qualidade de vida dos seres humanos em geral vem melhorando exponencialmente em relação às gerações anteriores, ainda estamos presenciando uma consciência humana que promove conflitos, terrorismo, corrupção, violência e destruição. Segundo o autor, memórias passadas e expectativas equivocadas sobre um futuro não nos permite viver o momento presente, que na realidade é o motivo pelo qual estamos vivos. As pessoas não estão mais acostumadas e não estão mais presentes. Elas acabam sendo sequestradas por uma força que iremos falar com mais detalhes em outros insights nesse episódio. Mas se você tem dificuldades para entender esse conceito, que também foi muito discutido no livro O Poder do Agora, ou se simplesmente não consegue fazer as pazes com o que aconteceu no passado, o que pode ser feito? Pense quando alguém lhe pergunta quem é você. Qual é a primeira coisa que vem à sua mente? Alguma história do passado, um diploma, um empreendimento, um sucesso ou um fracasso? Com certeza, alguma dessas coisas passa pela sua mente quando você é questionado quem você realmente é. Tudo isso lhe dá uma credibilidade e comprova que alguma coisa foi feita durante a sua existência. Mas o que nós realmente somos está contido no presente. E se você não consegue fazer as pazes com o presente, tem a opção de modificá-lo, ao invés de ficar remoendo o que aconteceu no passado ou preocupado com o futuro, pois isso é o que nos torna infelizes e, segundo o autor, é uma das peças do quebra-cabeça que está faltando para reduzirmos na humanidade problemas como atos violentos, destruição, terrorismo e outros conflitos.
Só pode despertar quem está pronto para isso. Nem todo mundo se encontra nesse estágio. No entanto, muitas pessoas já o atingiram. E com cada indivíduo que desperta, o impulso sobre a consciência coletiva cresce, fazendo com que o processo fique mais fácil para os outros. É por isso que nós estamos vivendo neste momento de tantos escândalos de corrupção, de violência, ao mesmo tempo que tantos novos projetos, iniciativas, busca de propósito que nós já falamos aqui em outros episódios. Estamos iniciando uma nova era. Estamos entrando em uma nova era. E como toda mudança de era, ela gera conflitos. Ela gera surgimento de coisas aparentemente não tão positivas, mas que são fundamentais para o despertar de uma nova era. Medo, cobiça, desejo de poder, elas são forças motivadoras que estão por trás não só dos conflitos de violência envolvendo países, religiões, ideologias, mas também do desentendimento nos relacionamentos pessoais. E o que está acontecendo agora não é um sistema inédito de crenças, não é uma religião diferente, não é uma ideologia espiritual, nem uma mitologia. Estamos chegando ao fim não só das mitologias, como também das ideologias e dos sistemas de crenças. A mudança é mais profunda do que o conteúdo da nossa mente e do que os nossos pensamentos. Na verdade, na essência da nova consciência está a transcendência do pensamento, a recém-descoberta capacidade de nos elevarmos ao pensamento, de compreendermos uma dimensão dentro de nós que é infinitamente mais vasta do que ele. Este é o momento que nós estamos vivendo, este é o momento do despertar de uma nova consciência. Seu ego nunca está satisfeito com nada. E isso é uma característica dos seres humanos. O autor afirma que o ego é praticamente a causa de toda a infelicidade. Apesar de ser necessário para a nossa sobrevivência, é o ego que nos diz que não somos bons o suficientes, não somos bonitos, não somos magros, não temos o corpo perfeito, não temos dinheiro suficiente. Essa característica da mente humana, se usada com inteligência, ela é extremamente eficiente. Mas o autor afirma que você não é o seu ego e você tem condições de observar esses pensamentos, que algumas vezes são pensamentos destrutivos, como se não fizesse parte do ego, como se o ego estivesse falando por si só. E esse é o momento que você irá encontrar a presença. Faça um teste agora mesmo. Pergunte-se: eu ainda estou respirando? Isso faz com que você consiga se desconectar da voz do seu ego e concentrar o seu foco no movimento de respirar. E mesmo que por alguns segundos você estará presenciando a sensação de estar presente no momento. Outro truque é tentar sair na rua sem dar nome às coisas. Tente entender que os nomes dos objetos, animais e tudo aquilo que existe no mundo foi dado pelos seres humanos. E mesmo que você não consiga entender esse conceito, aquela planta ou animal existiria mesmo assim. Até se não houvesse nenhum nome, nenhum rótulo. Tente observar o mundo como um conjunto de átomos e moléculas, com as cores, os sons e tudo mais, mas sem nenhum rótulo ou etiqueta. É extremamente difícil fazer esse exercício, pois durante anos fomos condicionados a nomear tudo. Mas o simples fato de se concentrar para cumprir essa tarefa já irá lhe desconectar do seu ego e lhe trazer por alguns instantes para o momento presente. Se você conseguir praticar esses exercícios e sentir que toda hora existe uma força tentando lhe trazer de volta para aquele fluxo de preocupações provenientes de coisas passadas ou ansiedades sobre o futuro, essa força, segundo Edgar, é o seu ego. Tente entender como é o seu relacionamento com o presente. Você gosta, se sente bem em estar presente? Ou a todo momento o seu ego está tentando lhe trazer de volta para o passado ou trazer pensamentos futuros? Faça as pazes com o momento presente. Não sinta-se culpado por não monitorar constantemente o passado ou o seu futuro.
tentar monitorar a todo momento o que aconteceu no passado ou se preocupar constantemente com o que vai acontecer no futuro requer muita energia e acaba lhe deixando cansado e desfocado. Já percebeu a necessidade que temos de colocar rótulo nas pessoas também? A próxima vez que falar com alguém, tente desconsiderar o rótulo. Assim você terá uma chance de estar presente na sua conversa com essa pessoa, pois do contrário, você não consegue sentir as pessoas e está constantemente em comunicação somente com o rótulo que você mesmo deu. Uma das grandes ilusões da humanidade, um dos grandes desafios para o despertar é conseguir eliminar o ego. O ego acha que se eu tenho, eu sou. Se eu tenho um bom carro, eu sou rico. Se eu tenho um bom cargo, eu sou bem-sucedido. Se eu tenho uma boa empresa, eu sou uma pessoa de sucesso. Sou empresário, sou administrador, sou isso, sou aquilo. Tudo isso é rótulo. Tudo isso é rótulo criado pelo próprio ser humano. O seu eu verdadeiro, a sua essência, não é nada disso. Quando nós abandonamos o ego, nós entendemos que tudo já é na sua essência, sem precisar ter. Eu não preciso ter para ser, eu já sou. Eu não preciso criar rótulos, eu não preciso criar fórmulas para tentar descrever aquilo que eu já sou na essência. E esse é um dos grandes desafios, e isso muitas vezes cria resistência, isso cria julgamento, isso cria inclusive apego às coisas. Não ter resistência, não ter julgamento e ter desapego são os 3 aspectos da verdadeira liberdade e de uma vida iluminada. Ter a posse das coisas nos dias de hoje está sendo substituído pelas experiências. Eu não preciso mais ter, eu posso usar. Eu estou eliminando o ter, eu estou eliminando a posse. E outro fato interessante é observarmos nas conversas que nós temos no dia a dia. Muitas vezes nós focamos unicamente em nós. Falamos do eu, falamos do meu, falamos do que interessa a nós. Observa isso em uma conversa qualquer. Isso tudo atrelado ao eu, atrelado ao meu, tudo isso é ego. E como o Gustavo comentou, a maioria das coisas que nós aparentemente são, que nós dizemos que temos ou que somos, mas que na verdade não é o que temos ou o que somos, elas são palavras criadas pela própria humanidade. E com poucas letras nós criamos alguma coisa. Você acredita realmente que uma combinação desses pequenos sons, das pequenas letras, seja suficiente para explicar quem é você? O propósito supremo do universo ou até mesmo o que uma árvore ou uma pedra são em essência? A palavra, ela não tem a capacidade de ir na profundidade. Por isso, muitas vezes que nós não conseguimos dizer em palavras o que estamos sentindo, são coisas que não são explicáveis na palavra. Quando nós entendemos isso, nós nos afastamos do ego, nós nos afastamos das posses, do apego, da resistência. Um dos grandes desafios quando nós entendemos isso é conseguir descrever quem é você. Quem sou eu? Será que eu sou um empresário, sou um escritor, sou um palestrante, sou um administrador? Isso tudo são rótulos que a sociedade criou. E é justamente esses rótulos que criam os conflitos, esses rótulos que criam as disputas de poder, esses rótulos que criam, em grande parte, os atritos da humanidade. Quando nós eliminarmos os rótulos e entendermos que todos, antes de sermos empresários, antes de sermos investidores, nós somos seres humanos. Na essência, todos são iguais. Não tem discriminação, não tem apego, não tem eu, porque na essência tudo é a mesma coisa, tudo é único. O autor fala em um capítulo extremamente polêmico de religiões e ideologias que tentaram e tentam até hoje controlar as sociedades e a maneira como os seres humanos vivem
e pensam. Uma dessas ideologias é o comunismo, que propõe uma nova organização social. Só que essa organização social, ela não leva em consideração o estado de consciência dos próprios indivíduos e ela impõe uma mudança de fora para dentro das mentes humanas. Por isso, até hoje, fracassou em todos os países que tentaram adotá-lo. As religiões, que também têm a função de tentar explicar muito dos conflitos humanos e esclarecer coisas que não entendemos sobre a vida, sobre a nossa mente, sobre o motivo de estarmos aqui, não são a salvação para a humanidade. Isso segundo o autor. Simplesmente porque sofrimentos, dor, caos faz parte das teorias que pregam a maioria das religiões. Por isso, as religiões são parte do problema. A nova consciência irá despertar, finalmente, quando a humanidade conseguir determinar a maneira como ela irá se relacionar com o momento presente e não estar mais aprisionada a dores relacionadas ao passado e ansiedades futuras. Ter um sistema de crenças, um conjunto de pensamentos entendido como a verdade absoluta, não torna ninguém espiritualizado. Não importa qual seja a natureza dessas convicções. O fato de que a espiritualidade está aparecendo em larga escala fora das estruturas religiosas tradicionais é algo inteiramente novo. Ninguém podia falar abertamente ao público que nós estamos falando ou publicar um livro sobre esse assunto sem autorização da igreja ou do Estado. Caso contrário, seria amplamente silenciado. Então, durante muito tempo, durante muitos anos, muitos séculos, o Estado, a igreja ou outras entidades tentaram criar regras, tentaram criar ideologias, tentaram criar crenças, porém nada disso foi suficiente para estimular e para dar o despertar que as pessoas procuravam, o que elas propunham a fazer. E nós vemos nos dias de hoje movimentos cada vez mais independentes, movimentos que são independentes da política, movimentos que são independentes da religião, movimentos que são independentes de qualquer coisa com uma forma, com uma nomenclatura. O que nós falamos anteriormente sobre o ego. É por isso que este assunto está sendo tão falado nos dias de hoje, por isso que tantas pessoas nos dias de hoje estão se identificando com coisas tão diferentes, tão distintas e não estão mais apegadas a um único sistema de crenças. Não tem a interpretação ou entendimento de que existe apenas uma única verdade, de que existe apenas um único caminho. Isso vale para tudo. Tanto um único caminho para o trabalho, para os negócios, para a religião, para o sistema político. Existem diferentes caminhos, existem diferentes verdades, existem diferentes escolhas. E o mundo do novo despertar que nós estamos vivendo hoje é justamente isso. Ele é um movimento muito mais individual. É um movimento que vem de dentro para fora. É do interior para o exterior. Não é de fora para dentro. Não é alguém impondo alguma coisa para outra pessoa. Não é alguém colocando de cima para baixo uma crença. Isso vem de dentro. Isso vem internamente. E esse movimento é diferente para cada pessoa. Por isso que eu comentei no início desse episódio que nem todo mundo está, neste momento, preparado para o despertar. O despertar ele pode vir de um episódio, pode vir de um áudio, pode vir de um livro, ele pode vir de um sofrimento que você passe na sua vida. O despertar ele pode vir de qualquer tipo de coisa diferente, ele pode vir de situações diferentes, de lugares diferentes. Essa talvez seja a grande magia e o grande diferencial que nós estamos vivendo nessa era de despertar comparado a eras antigas. Vamos falar nesse último capítulo sobre propósitos de vida. Vamos supor que seu propósito de vida seja criar os seus filhos. Isso quer dizer que seu propósito depende dos seus filhos dependerem de você. O que irá acontecer então quando as crianças crescerem e saírem de casa? Você pode achar que finalmente atingiu o seu propósito de vida.
Mas e agora? O que vai acontecer na sua vida? Se o seu propósito, por outro lado, é aposentar-se, o que vai acontecer com a sua vida depois que isso acontecer? Faz sentido pensar em uma vida sem propósito? Essa é a forma como muitas pessoas encaram esse assunto. Os propósitos sugeridos pelo seu ego geralmente só servem para internamente satisfazê-lo, para que você pareça mais do que as outras pessoas, para que pareça mais bonito, para que tenha mais status. E muitas vezes esses propósitos não estão alinhados com o grande poder e satisfação em aproveitar o momento presente da vida. Imagine uma pessoa que trabalha como ativista protegendo os direitos dos animais, por exemplo. Esse propósito externo à sociedade pode parecer muito nobre, mas segundo o autor Edgar, pode ser que haja um outro propósito, um propósito interno, motivado pelo ego, que faz com que as pessoas tenham a necessidade de se sentir superiores às outras. A diferenciação entre um propósito interno e um propósito externo também é um tópico bastante discutido no livro. Segundo o autor, aceitar e aproveitar o seu momento presente é a melhor forma de aproveitar a sua experiência nessa vida. Já falamos muito nesse episódio sobre controlar a quantidade de neuroses do passado que você deixa entrar no seu presente e a ansiedade que vem de uma percepção de acontecimentos futuros que podem nem acontecer. Então, a próxima vez que estiver executando uma tarefa, por mais chata, mais árdua e mais cansativa que seja, o seu objetivo deve ser algo parecido como fazer as pazes com o presente e aceitar a tarefa. Por outro lado, se você realmente não conseguir aceitar essa tarefa, você tem que modificar o seu presente, você tem que modificar a sua vida e fazer opções para construir uma realidade onde você não precisará mais executar essa tarefa. Sem apego, sem ego, sem aparências. Infelizmente, as redes sociais elas ajudaram a impulsionar ainda mais o ego das pessoas. Ajudaram as pessoas a quererem impressionar umas às outras. As pessoas mostrarem aquilo que elas não são, aquilo que elas não têm, simplesmente para impressionar outras pessoas. As pessoas começaram a ser o que elas não são, para impressionar outras pessoas. Então eu pergunto para você, por que você quer isso? Por que você quer ter isso? Por que você quer alcançar isso? Por que você quer criar uma empresa? Por que você quer criar uma startup? Por que a sua meta é essa? O que nós mais vemos nos dias de hoje são pessoas vivendo a vida de outras pessoas simplesmente por seguir padrões, crenças, opiniões, por ser aquilo que elas acham que a sociedade exige que elas sejam. Isso vale desde a busca de um emprego, da busca de um certificado, até mesmo a busca do sucesso dentro do mundo dos negócios. Quando nós estamos vivendo ego, estamos vivendo apegados, estamos vivendo de aparências, nós esquecemos de olhar para nós mesmos, nós esquecemos de olhar na essência e de nos perguntarmos: quem sou eu realmente? O que eu vim fazer aqui? Por que eu estou fazendo aqui? E por outro lado, nós vemos também muitas pessoas se despertando, como é o objetivo deste livro, e entendendo que nada disso faz sentido, que não precisam seguir as regras, os padrões, as ideologias, que não precisam seguir os caminhos estipulados como sucesso, os caminhos estipulados por outras pessoas, e podem ser aquilo que elas realmente são, e podem fazer aquilo que elas realmente querem fazer. Esse é o despertar da consciência, é o despertar para um novo trabalho, o despertar para um novo propósito, o despertar para um novo significado de vida, o despertar para um novo sonho. Esse é o objetivo do despertar. Eliminar, fechar os olhos para a matéria, para os bens materiais, tudo isso que te dá apego e promove o seu ego, olhar para dentro de você e definir o que você quer neste momento,
unicamente com aquilo que você realmente acredita. E eu quero encerrar essa parte com uma frase do autor. A vida nos proporcionará todas as experiências que forem as mais úteis à evolução da nossa consciência. Então, como saberemos que determinada experiência é aquela de que necessitamos? Porque ela será a experiência pela qual estaremos passando neste exato momento. A experiência que você está passando neste exato momento, seja ela boa ou ruim, ela é justamente a experiência necessária que você precisa viver para você conseguir atingir a evolução da sua própria consciência. Então pare de ficar vivendo o passado ou o futuro, como o Gustavo comentou. Pare de ficar reclamando do passado ou reclamando daquilo que nem aconteceu ainda. Afinal, essas são as duas das maiores doenças da atualidade da humanidade: a depressão e a ansiedade. A depressão por viver no passado, a ansiedade por viver no futuro e esquecer de viver no presente. Esquecer que tudo o que está acontecendo com você neste momento foi o que você plantou em algum momento, ou são as situações que eram realmente necessárias que você precisava viver para a sua consciência. Viver o presente também é uma das grandes lições do despertar da consciência. Este é um assunto, um livro, um episódio de certa forma complexo. É muitas vezes difícil nós entendermos isso pelas palavras tradicionais, justamente porque as palavras e os sons, elas não conseguem dar forma à consciência. Você não consegue entender isso simplesmente lendo ou ouvindo essas palavras. Você só consegue entender isso sentindo. Você sente essa consciência. Então, se você ainda não sentiu isso dentro de você, não se preocupe. Não vá ficar ansioso ou deprimido, né? Esse é justamente o oposto do objetivo que nós queremos. Entenda que essa consciência acontece em cada pessoa de forma natural. Pode ser que não chegou ainda o seu momento da consciência, e pode ser que talvez você consiga ter essa consciência a partir de agora ou a partir de qualquer outra coisa. Mas precisamos entender que algo de diferente está acontecendo neste novo mundo. Assim como nós já falamos no nos episódios recentes, inclusive do episódio do livro do Gustavo Tanaka, nós vemos como esse assunto está aflorado na humanidade, como a humanidade busca por um despertar, como as coisas não estão mais fazendo sentido, como os sistemas não estão mais fazendo sentido, como está faltando alguma coisa, falta um sentido, falta uma coisa que intelectualmente nós não conseguimos explicar. Falta alguma coisa que vem de dentro, falta alguma coisa que preencha esse vazio, que complete isso que está faltando. Esse é o despertar. Essa é a missão que cada um de nós está fazendo aqui neste mundo, despertar para uma nova consciência. E cada um alcança esse despertar em momentos de vida diferentes. Se você curtiu o episódio de hoje, entre no nosso site resumocast.com.br. Visite o nosso blog, lá você pode escutar esse episódio e todos os demais, pode fazer procuras sobre assuntos diversos que debatemos no ResumoCast. E lá também tem os mapas mentais dos episódios e as transcrições deles. E se você tem alguma ideia de negócios ou acha que poderia ser parceiro do ResumoCast, escreva para contato@resumocast.com.br. Estamos aí então buscando alguns parceiros nas áreas de marketing, SEO, produção de conteúdo e qualquer outra coisa que possa estar relacionada aí com o propósito do ResumoCast, que é empoderar a humanidade com o conhecimento dos livros. Agora eu me despeço aqui de Dubai, tenham todos uma ótima semana e até o próximo episódio.